Amigos, estamos aqui na sua companhia para mais um Miss Pod. Ao meu lado, além de uma convidada, sonho de consumo, o meu tudão, Carlos Totti, meu Essa parceiro. parte do tudão pra mim é melhor. Mas tu é Ai, meu tudão adoro. também. Ai, pois é, né? O que seria E de esse mim Miss sem ti, de ti Pod sem mim? também é um tudão pra gente. É Essa verdade. temporada especialmente tá sendo um tudão pra todo mundo. É que assim, eu e o Totti, a gente teve a ideia do Miss Pod porque a gente conversa tanto sobre concursos ao longo de 20 anos de amizade. Conversa tanto, tanto, tanto que a gente pensou, vamos ter um podcast sobre A isso? gente quis trazer o tricô de casa pra televisão. E convidar as protagonistas dessa bolha do mundo Miss. E a convidada de hoje é mais que especial. Aliás, era um sonho de consumo antigo nosso. Muito antigo. E a gente conseguiu viabilizar essa temporada porque temos uma parceria muito especial também, né, Cris? Verdade. Dermo Moinhos, a farmácia de manipulação que estimula e enaltece o autocuidado. Nunca se falou tanto em autocuidado como atualmente. E a Dermo Moinhos, ela propicia isso para todas as mulheres, homens, para todos aqueles que querem se conectar com a sua verdadeira essência, a sua verdadeira beleza. E falando em beleza, A gente tá com uma pessoa linda aqui, né? linda, maravilhosa. Ela começou a sua carreira Miss ainda criança. Venceu um concurso internacional na adolescência e em 2010 chegou representando um dos estados mais tradicionais no Miss Brasil Universo, que foi Minas Gerais, e foi eleita a grande Miss Brasil 2010. Teve superação na vida pessoal, teve de recalcular a rota de sua vida, participou de um dos maiores reality shows do Brasil e hoje está aqui no nosso podcast para contar toda a sua história, emocionar você de casa e para a satisfação e alegria minha e de Carlos Totti, a nossa convidada. Ela é Débora Lira! Muito obrigada, gente, A muito gente que obrigada. agradece. Que honra, muito obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada a todos de casa que estão nos acompanhando. Tenho certeza de que esse bate-papo vai ser muito tranquilo, muito leve, muito gostoso e repleto de muito aprendizado também. Eu sou muito fã obrigada. da Débora Lira, fã dela no Miss Brasil, na Fazenda, e eu falo, né? Eu sou torcedora, eu sou aquela pessoa assim. Eu não me conformo com aquele Miss Universo 2010, gente. Mas Cris, para tudo. polêmico. Não, mas eu vou ter que esperar para chegar nesse assunto. Já Vai foi. ter que esperar. A gente já vai começar falando disso, não, né? Não, Ai, Então tá não, é bom, que o Carlos então tá bom. Totti, assim, ele vai lá do início. a sementinha. A quando tá sementinha. crescendo. Vai fazendo a parte Nasce cronológica Débora mesmo. Lira. E aí eu tenho que esperar até 2010 para Claro, fazer a é pergunta. bom porque o telespectador também vai acompanhando essa história, vai entrando, vai surfando e vai entendendo as Isso. coisas. Exatamente. Indo na cronologia, vamos voltar lá atrás antes de chegar esse momento de uma mulher que é empresária, que é modelo, que tem uma carreira. Débora Lira na infância, 8 anos. Começa essa vida com concursos de beleza e Isso. trabalhar com a beleza. Conta o começo dessa história. Pois é, eu sou aquela típica história que começa com um sonho lá na infância, né? Eu sempre fui muito alta, sempre fui muito comunicativa, simpática. E os amigos do meu pai sempre falavam: olha, sua filha, por ela ser alta e magra, ela nasceu para ser modelo, invista nisso. E meu pai, ele sempre foi muito sonhador também. Então, eu já tinha minha irmã mais velha, que meu pai investiu na carreira dela, ela é cantora. E aí, logo quando eu nasci, os amigos começaram a falar, ele falou: bom, vou investir. E aí, ele me colocou em vários cursos ali de modelo, e era daquele tempo bem antigo, sabe? De andar com livro na cabeça, cabo de vassoura nas costas por conta da postura. E aí, eu fazia trabalhos como modelo. Muitas vezes eu me incomodava com os trabalhos como modelo, porque
pelo fato de eu sempre ter sido muito comunicativa e muito sorridente, era aquela coisa, né, de entrar na passarela calada, sair muda, não sorrir, só mostrar a roupa e acabou. E isso já era desde quando eu era muito pequenininha. E aí, beleza, passou, eu fazia os meus trabalhos lá, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Com 12 anos, o meu pai me inscreveu, sem que eu nem soubesse, em um concurso de beleza, de um parque aquático no qual éramos sócios. E aí, quando eu fui participar, eu falei: "Pai, mas eu não sei fazer isso, né, eu só sei desfilar". Ele falou: "É basicamente a mesma coisa. A diferença é que você tem que conquistar os jurados. Então, ao invés de você entrar na passarela séria, entrar séria e voltar séria, você vai sorrir para eles e você tem que colocar na cabeça deles que você é merecedora de ganhar esse concurso". Falei: "Bom, então tá Olha, o bom, né". pai já era um preparador, Já. Gente, visionário. Visionário. coordenador. Visionário. Ele falou: "É simples, entra na passarela e sorri pra eles, conquista eles e tá tudo certo". Acabei ganhando o concurso. E aí, naquele mesmo dia, eu virei pro meu pai e falei assim: "Pai, mudei de ideia, não quero mais ser modelo". E aí ele brinca, ele disse que na hora ele deu uma respirada funda, ele falou: "Obrigado, Senhor. Minha filha vai querer ser médica, advogada, qualquer outra carreira longe da moda". E eu falei: "Agora eu não quero mais ser modelo, agora eu quero me tornar Miss Brasil". E eis que com aos 12 anos eu já profetizei e disse que quando eu crescesse eu gostaria de me tornar Miss Brasil. E daí até então nunca mais eu parei. Mas essa ideia veio assim, tu É. tu assistia televisão e via concurso, gostava? Não, eu não sentava, sabia o que que eram os concursos de beleza, porque eu vivia no meio da moda, mas eu não tinha essa coisa de sentar. A partir dali, sim, eu comecei a assistir, comecei a acompanhar. O concurso mesmo que eu participei eram das mulheres que me acompanharam ao longo da minha vida, né? Que é a Ivete do Espírito Santo e a Thaís, que é filha dela. Até hoje elas fazem concurso no Espírito Santo e elas que me acompanharam desde então. Até porque esse concurso que eu venci aos 12 anos, elas eram as donas do concurso. Então, quando eu falei pra elas que eu queria me tornar Miss Brasil, elas se dispuseram a poder me ajudar. E dito e feito, fizeram e fazem parte da minha vida até hoje, no qual eu sou muito grata a E teve elas. alguma Miss que tu olhou e foi a tua referência, a tua inspiração? Eu sou da época de Natália Guimarães, né? É. Então eu peguei uma fase muito boa, porque eu tive uma das maiores referências, né, que a gente tem. E graças a Deus eu tive a oportunidade não só de ter a Natália como referência, mas também me tornar amiga dela. Então, pelo fato da gente morar em Minas Gerais, mesma escola de misses, né, que era do José Alonso Dias, lá em Minas Gerais, a gente acabava tendo um contato muito grande. Então, além da Nath ter sido uma grande referência, ela também me ajudou muito durante esse processo. O Zé, ele levava muito a sério aquilo ali que ele fazia, muito a sério. Então, quando surgiu o convite, né, só para as pessoas poderem entender dentro da cronologia, participei de vários concursos. Com 18 anos, eu participei de um concurso no qual o Zé, ele era o dono do Brasil, mas não era dono do estadual. Que foi com as mesmas mulheres que eu participei do concurso lá com 12 anos, a Ivete e a Thaís. E aí eu estava um pouco acima do peso, tá? Para o mundo, eu tô colocando entre aspas, porque para o mundo moda eu estava acima do peso. E eu tinha 5 meses para me preparar. E quando eu cheguei no concurso do Zé, que era esse nacional, que era o Miss Terra Brasil, eu estava super magra. E aquilo chamou a atenção dele. Ele falou: "Nossa, uma menina jovem conseguiu perder tudo Que ano isso". isso, Débora? Eu venci Miss Brasil 2010, isso foi 2007. É, porque eu me mudei para Minas Gerais em 2008, Ainda tive era 2 Beleza anos. Brasil. Era o Beleza Brasil. Era o Beleza Brasil, exatamente. Depois que veio se tornar Uhum. Miss Terra Brasil. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte participar do Nacional, ele viu aquilo, chamou muita atenção, e ele teve a oportunidade de conversar com algumas candidatas que ele acreditava que seriam as vencedoras, né? Assim, ele olhava, batia o olho, ele já sabia já quem que tinha potencial para vencer o concurso dele. E durante a entrevista eu falei para ele, falei: "Olha, eu trabalho como modelo desde os 8, participo de concursos de beleza desde os 12 anos, e o maior sonho da minha vida é me tornar Miss Brasil". Aquilo chamou muita atenção dele, porque ele falou: "Ou essa menina é louca, porque como que ela vai falar no meu concurso? Eu sou concorrente do Miss Brasil. Como que ela vai falar no meu concurso que o sonho da vida dela é ser Miss Brasil?". Eu não venci esse concurso dele, fiquei em quarto lugar, mas aquela sementinha foi plantada ali na cabeça dele. Ele falou: "Que menina audaciosa", né, ela poderia ter floreado, falado que o sonho da vida dela era ganhar o meu concurso, mas ela falou. Então ele enxergou ali uma determinação muito grande. E eis que veio o convite para ele poder me ajudar, para que eu fosse para Minas Gerais e fizesse toda a minha preparação para o Miss Brasil. E na preparação que nós tínhamos em Divinópolis, né, que é interior de Minas Gerais, era de fato 100% focado e dedicado a isso.
Então, nós tínhamos uma vida, quando eu passei essa temporada lá em Minas Gerais, eu morava com mais 3 misses. E a gente tinha uma vida extremamente regrada, do tipo, não entrava doce dentro de casa, não entrava beterraba, porque o Zé falava que beterraba era muito calórico. A gente não tinha, a gente não podia ir para Álcool, festas nunca, refrigerante. refrigerante jamais, nunca. A gente não podia ir para festas. Então, por exemplo, a gente fazia faculdade, né? Na época eu estudava jornalismo. Se tivesse festa, assim, de alguma amiga, aniversário, que fosse na casa dela, não podia. E eu entendo ele, porque para pensar, uma jovem de 18 anos, sob a responsabilidade dele, é uma responsabilidade É uma muito grande. responsabilidade. E outra coisa também, além da responsabilidade, ele sempre foi muito a favor de que as meninas elas dedicassem do dinheiro dele e do tempo dele investido para que elas se tornassem e vencessem um concurso. Mas aí tu já era Miss Minas Gerais? Não, ainda não tinha vencido o concurso Ah, de tu foi Miss, para te não. preparar para o Miss Minas. Fui. Olha o nível Sim, de um já estadual, ele né? pensando no estado já fazia tudo E olha isso. que interessante, quando ele me fez o convite, ele não disse que eu seria Miss Minas Gerais, até porque a gente decidiu isso durante o processo. Ele falou: eu vou te ajudar a se tornar Miss Brasil. Ponto. A história era essa. E aí ele me mandou para concursos internacionais, que foi o Top Model na Alemanha, que eu venci. Isso que a gente quer saber também. Se tu Isso. quiser também fazer esse parênteses e contar como foi essa experiência. Foi ótimo, eu nunca tinha feito nenhuma viagem internacional e logo de cara fui para a Alemanha, venci um concurso que me abriu inúmeras portas. Foi um concurso maravilhoso também, que a gente já tinha a Natália Guimarães como vencedora do Uhum. título, 2 ou 3 anos antes, e que também a Natália também tinha ido para colocar coisas ali no currículo como Miss, entendeu? Como preparação. A pretensão do Zé não era, olha, estou te mandando para um concurso para você vencer. Vai para você fortalecer seu inglês, para você conhecer uma nova cultura, conhecer novas pessoas, e pouco importa o resultado. Foi o que ele fez com a Natália, foi o que ele fez comigo, e as duas voltaram com o título. Então foi Mas uma foi muito experiência desafiador maravilhosa. lá, assim. Era difícil ou foi uma coisa que tu foi de boa e. Eu acredito que tenha sido fácil por eu ter ido sem expectativa. Como o Zé ele não colocou essa pressão de vá e ganhe, eu fui tranquila, leve. Eu sempre, como eu te disse no início, né, eu sempre tive muita facilidade de comunicação, então estar envolvida dentro de um cenário onde eu nunca tenha visto as pessoas, isso nunca foi um problema para mim. Então, foi super tranquilo, o concurso muito preparado. Nem sei se o concurso existe hoje em dia ainda, mas era muito bom o concurso, muito bem organizado. Tive a oportunidade de conhecer meninas do mundo inteiro. Inclusive, algumas delas eu esbarrei em outros concursos de beleza que eu participei ao redor do mundo. Então, foi bem interessante. E, de fato, me trouxe uma bagagem grandiosa, né? E foi muito bom porque depois a oportunidade que eu tive para participar de concurso já foi no Miss Universo. Então, a bagagem que eu tinha tido no Top Sim. Model engrandeceu muito a minha experiência como no Miss Universo. Então foi muito bom. Bom, aí essa preparação. Eu tô amando a Não, eu preparação. também tô amando a Em preparação, mas eu vou deixar tu Divinópolis. seguir. E aí, daí um belo dia ele disse: tu vai para o Miss Minas Gerais. Aí a gente volta um pouquinho. Antes da gente tomar essa decisão como Miss Minas Gerais, antes de eu ter me mudado para Divinópolis, para Minas Gerais, eu já tinha tentado já fazer minha inscrição como Miss Espírito Santo para que eu pudesse participar antes de ter surgido o convite, antes de eu ter conhecido o Zé. Mas aí eu vou ter que te interromper. Pode interromper. Porque eu acho que essa pergunta, o nosso convidado, Ah, essa pergunta é porque ele vai a fundo. ele vai a fundo. Ele gosta de um tema polêmico. Ele joga uma isca. Isso aí. É o nosso colunista Fábio Paula, colunista da Folha de São Paulo, da coluna de Faixa Coroa, mas também pertence ao nosso pod. E ele sempre tem uma pergunta especial, cirúrgica, polêmica, para as nossas convidadas. Débora Lira, Fábio Paula tem uma pergunta para ti. Vamos olhar aqui, ó. Rodou. Oi, Cris. Oi, Totti. Mais um episódio aqui da 4ª temporada do Miss Pod. Que alegria. E que alegria maior ainda saber que vocês estão aí no estúdio com uma Miss que eu sou apaixonado, que é um dos meus ídolos do mundo Miss, porque foi a primeira Miss que eu fiz uma cobertura como jornalista mesmo, que eu acompanhei, que eu comecei a trabalhar com jornalismo de Miss em 2010, quando ela foi nossa Miss Brasil Universo. Débora, um beijo pra você, saiba que eu sou super seu fã, que eu tenho você guardado no meu coração, e eu tenho uma matéria que eu fiz sobre você quando você fez 10 anos de Miss Brasil na parede do meu escritório. Depois eu te mando uma foto, tá? Porque essa eu não compartilho não, essa é minha relíquia.
E eu quero trazer que você comente também essa história de você ser capixaba e ter representado Minas Gerais no Miss Brasil, né? Então eu vi várias matérias onde as pessoas falam assim: a mineira Débora Lira, e Débora Lira não é mineira, Débora Lira é capixaba, viu, gente? E o terceiro ponto que eu quero trazer é que eu sei que você teve algumas situações com trajes, né, durante o Miss Universo. E eu quero que você conte isso também. E eu sei até que você doou um dos trajes da sua trajetória, né, como Miss Brasil, para o Santuário de Aparecida. Me corrija depois se eu estiver enganado, né? Mas eu sei que você fez isso, que eu li uma matéria, então eu queria que você comentasse. No mais, quero deixar um beijo muito carinhoso para você, para todo mundo que acompanha o Miss Pod. E para quem ainda não conhece meu trabalho, procura ali no Instagram, de faixa a coroa, a coluna de Miss da Folha de São Paulo, e você vai saber tudo o que tá acontecendo no mundo Miss. Tchau, gente, até mais. E aí, Débora? Teria Bom, sido tu a vamos. primeira capixaba coroada Miss Brasil? Sim, a primeira Miss Capixaba sendo Miss Brasil, mas infelizmente eu não carreguei a faixa ali do Espírito Do Santo, Espírito mas Santo. carreguei de Minas Gerais, né? Um estado no qual carrego no meu coração mesmo. Onde tu morou? Sim, morei durante É. 2 anos, 2 anos. E na época, eu não sei hoje em dia como que é o regulamento, mas na época existia a regra de que para você representar outro estado, você precisava ter, no mínimo, 1 ano de residência nesse estado. Então Alguns eu enquadrei. concursos viraram 6 meses, a Ah, eles maioria é meio mudaram. ano, é. Tá, é. Eu sabia até que eles tinham essa regra até mesmo por conta do Tocantins, né? Que era um estado novo, enfim, e eles acabaram mudando algumas coisas. E aí tá, vamos entender por que que eu, sendo capixaba, representei Minas Gerais. Eu tentei fazer a minha inscrição no Espírito Santo antes de receber o convite do Zé. E aí eu não consegui fazer inscrição, na época o coordenador, sei lá, ele olhou pra mim e falou que eu não tinha biotipo pra ser Miss Brasil. Foi exatamente essas as Ele tinha, palavras. ele tinha É. uma visão muito boa, inclusive. Inclusive, é uma pessoa maravilhosa. Eu até me recordo, logo depois que essa notícia veio à tona, ele chegou a dar algumas outras entrevistas dizendo que a história não era essa, que meu pai tinha tentado comprar o concurso. Coitado do meu pai, que tinha inúmeras dívidas a serem Não pagas. bota o pai no meio, Nunca, coitado do né? meu pai. Mas enfim, abençoa a vida dele. Eu sou o tipo de pessoa que eu guardo zero rancor de qualquer pessoa que tenha me feito mal na Amém. vida. E eu acredito que nada na vida é por acaso, né? Deus é perfeito, por mais que às vezes a gente não entenda por que que não deu certo aqui. Deu certo lá na frente da melhor forma possível. Porque a preparação que o Zé me trouxe a possibilidade de que eu tivesse passado, né, por essa preparação foi exemplar, gente. Foi exemplar. A experiência que eu tive em Minas Gerais, a forma na qual eu era tratada. O Zé, de fato, ele era. Eu vou até tomar cuidado pra não me emocionar, porque o Zé é uma pessoa Pode que se eu levo. emocionar. Pra quem Aqui não pode sabe, o tudo. José Alonso Dias já faleceu, gente. Ele É. faleceu alguns anos atrás. E é uma pessoa que eu levo no meu coração, porque, de fato, foi o ponto de virada de transformação na minha vida. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei, a vida que eu tenho, a mentalidade, a família, meu marido, a carreira, o sucesso. Eu tenho certeza que isso foi por conta do convite que ele me fez quando eu tinha 18 anos. Eu tenho certeza que a minha vida ela não teria tomado o rumo que ela tomou se o Zé não tivesse me feito aquele convite e se eu não tivesse aceitado o convite também de me mudar para Minas Gerais. Então, foi incrível. Então, eu precisei de fato daquele não, daquele coordenador do Espírito Santo, para que lá na frente eu pudesse me preparar e me organizar para que eu pudesse vir a me tornar Miss Minas Gerais e, consequentemente, Miss Brasil. Então, por conta de um não, né, que eu não consegui fazer minha inscrição, graças a Deus, agradeço por esse não, eu tive a oportunidade de ser Miss Minas Gerais. E o que também, para muitas pessoas na época, não foi muito bem aceito, né? Vale a gente Ah, lembrar mas isso também. assim, É, não... hater É, sempre tem. naquela época um pouco menos, né? Graças a A Deus, rede porque social não tinha tanto peso como tinha. hoje. Mas aí tu chega no Miss Minas Gerais como Miss Divinópolis? Cheguei como Miss Divinópolis. Isso, cheguei como Miss Divinópolis. E ali já era uma prévia do Miss Brasil, porque era um concurso extremamente competitivo, né? Sim, O José Alonso, ele deixou Minas Gerais com o que chamamos de peso de faixa. exato. Era a Venezuela do Brasil, né? Minas Gerais. Ela se tornou de fato Venezuela. Rio Grande do Sul já tinha muita tradição, mas o Zé, ele fez com que Minas Gerais, de fato, tivesse esse título, né? Tanto das faixas, tanto do peso, quanto das mulheres e da preparação. Porque, de fato, eu nunca vi uma preparação igual a do Zé. Acabava sempre na mídia, assim, concorrendo ali Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Isso, pelo número de títulos. São isso. Paulo também ficava
um pouco mais Não, mas atrás. teve um ano que era assim, era dobradinha, né? Era. Ganhava Rio Grande do Sul, Minas. Rio Grande do Minas. Sul, Minas. E por muito E a tempo foi preparação do assim. Zé, ele de fato, ele era assim, a gente respirava aquilo 100% da nossa vida, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Era o que a gente respirava, a gente estava sempre a par de quem estava ganhando, da roupa, o que era tendência, o que não era, e o cabelo. E a gente, enquanto o Zé não estava em casa, a gente ficava desfilando e fazia pose para foto. Enfim, a gente de fato viveu aquilo de uma forma muito intensa. E A quando preparação você dele foi chegou assim. no Miss Universo Brasil, já como Miss Minas Gerais eleita, vindo de uma Natália Guimarães 3 anos antes, Sim, né? Que foi o muito auge. repercutido. Como é que Sendo foi? aquela menina que disse certa feita, quero ser Miss Brasil. Exato. Aí tu te viu nesse lugar. Aham. Eu cheguei muito segura e diferente, assim, do que a gente vive hoje em dia. Eu fui muito bem recebida por todas elas, apesar de que todas elas já sabiam que eu estava ali no top 5 do favoritismo por conta do peso da faixa, por conta da minha história. A maioria das pessoas sabiam da minha história, que eu tinha participado de concurso desde novinha, que eu falava em ser Miss Brasil, enfim, todo mundo sabia. O relacionamento com as misses foi incrível até um dia antes do concurso, que é quando os coordenadores chegam. Ah. E aí, meus amigos, é quando tudo muda. É quando tudo muda. Principalmente naquela época. Aí eu tenho que abrir um parênteses e explicar como que era naquela época, gente. Naquela época, a gente não podia ter acesso ao celular. A gente tinha ali, né, os nossos encontros, os nossos compromissos, os nossos ensaios, mas ninguém tocava no celular porque a rede social não era o que é hoje. Hoje em dia é legal que elas podem ter acesso ao celular, fazer stories, feed, enfim, tá com o celular ali o tempo inteiro. Na nossa época não podia. Então, o contato que a gente tinha com pessoas de fora, fora ali da nossa bolha, né? Era à noite. E durante a semana não tinha ninguém, porque a gente ficou 21 dias, 23 dias, eu acho, no hotel e a gente tava ali cumprindo a agenda. Um dia antes, os coordenadores chegaram. Onde foi o Miss da Débora? Foi aqui em São Paulo. Foi naquele memorial. Da América Latina, não é? Eu acho que é. Eu Um acho que que é pegou esse o fogo nome. depois? É, eu acho que acredito que foi ele. Dia 8 de maio de 2010, eu lembro a data. E aí os coordenadores chegaram, e aí eu acho que eles trazem muita informação externa, né? Eles trouxeram informações do Voi, que na nossa época não era Instagram, era o Voi, que eram sites e blogs, né, que falavam sobre as misses. E que eram, pra quem era da bolha do Mundo Miss, eram Ai, famosíssimos. era Maravilhoso. o auge. O Era o Voi auge. O Azul. Miss É, Brasil on Voia board. Azul, exatamente. Era maravilhoso. E aí eles trouxeram muitas informações, olha que isso, aquilo, nananã, e aí aquela fofoquinha, picuinha e tudo mais, e aí pronto. Cada uma foi seguir seu rumo, algumas que conversavam comigo pararam de conversar. Enfim, mas eu já estava calejada, né, gente? Eu já participava daquele universo há 8 anos, né, desde os meus 12 anos. Então eu sabia muito bem como funcionava. Mas foi maravilhoso. Na noite eu estava muito nervosa, acho que isso é normal, né, para uma jovem de 20 anos. Imagina, você sonhou com aquilo quase que a sua vida inteira e você se encontra ali no dia D, no dia que você sonhou, na expectativa máxima da sua vida. É como se fosse assim, meu Deus, essa é a única oportunidade da minha vida. Mas graças a Deus acabei me tornando vitoriosa em Miss Brasil 2010. Mas não parou o desafio por aí, Não porque parou o na desafio por aí. sequência vinha Nossa, o meu nome é mais desafio. difícil, que era o Miss Universo. Miss Universo. Época de Donald Trump, bom lembrarmos Verdade. Tu disso. conheceste ele? Conheci, tem uma foto com ele. Tem uma foto É, com o, ele. o Trump era o diretor O do... grande boss, O grande boss do dono da Miss The Big franquia. Universe. Boss. The Big Boss, ele E era. Concurso em chegando, Las Vegas, né, Foi em Débora? Las Vegas. Las Vegas. chegando em Las Vegas, como é que foi? Primeiro lugar quente, né, gente? Eu sou de Goiânia. Eu sou de Goiânia, não. Eu moro em Goiânia. Em Goiânia é quente, mas nada se compara a Las Vegas. Nada se compara. E aí junto o calor, o nervosismo e a minha briga com a organização do Brasil. Que aí a gente já começa a entrar numas polêmicazinhas, né? Mas a briga foi quando tu chegaste lá? Ou já antes Foi um de... pouco antes, foi um pouco antes. Algumas coisas que eu não concordava, como, por exemplo, o meu traje típico. Não sei o que aconteceu que no meu ano eles decidiram fazer uma votação de qual traje típico eu iria usar, Votação entre quem? entre os internautas. Tá. Na época era época de site ainda, né? A gente Uhum. não tinha. O Instagram, eu acho que 2010 acho que não existia. Não. Não existia. Acho que existia Orkut na época, Facebook tava meio que começando, Uhum. mas os sites ainda eram muito fortes. E aí eu lembro que no ano eles decidiram fazer uma votação no site do Miss Brasil entre 3 trajes típicos. Era calçadão de Ipanema, carnaval e orixá.
E aí eu virei pra eles e falei: olha, os 3 bonitos, mas eu não gostaria de usar o orixá em respeito à minha religião. Eu sou católica, enfim, eu não me sentiria bem. Eu indaguei isso antes pra eles, mas eles falaram: não, se ganhar, você tem que usar. Eu falei: mas se ganhar, eu não quero usar. Mas se ganhar, você tem que usar. Enfim, ficou naquela discussão. Uma semana não, desculpa, um mês antes, ganhou a de orixá. E aí eles mandaram fazer o traje típico e tudo mais. O responsável pelo traje típico, um queridíssimo. Todas as provas que eu fui fazer, de fato, um homem incrível, me tratou sempre muito bem. Mas eu, de fato, não me sentia bem por aquilo. E assim, deveria existir um respeito mútuo, né? Assim como as pessoas que são da religião me respeitarem, e que sempre me respeitaram, mas a decisão deveria ter sido respeitada. E não quiseram me respeitar. Enfim, aquilo se tornou um fuzuê dentro da minha casa, da minha família, com o Zé também, né? O Zé também era católico, enfim, cristão. E aí acabou virando um fuzuê, fuzuê, fuzuê. Cheguei em Las Vegas, bati o pé e disse que não ia usar o traje típico. E de fato acabei não usando o traje típico. Eu usei o traje típico que eu desfilei no Miss Brasil, que inclusive foi um traje típico muito lindo, que foi vencedor, inclusive, do traje típico mais lindo da edição do Miss Brasil 2010. E eu acabei usando esse traje típico. Que era Nossa Senhora? Não, ele falava sobre as pedras preciosas, sobre a religião, falava um pouco de Minas Gerais, mas falava mais, tipo, das pedras preciosas e da religião. Ah, sim, Não as chegou a ser da referências Nossa Senhora. mineiras. Isso, eram as Ah, referências lembrei. mineiras. E tinha tinha um crucifixo, tinha um terço, na verdade. Um Que eu rosário. segurava, que eu segurava ele. E a roupa era maravilhosa, um vestido cheio de pedraria, muito incrível. Acabei utilizando. E foi surpresa para a organização? Foi surpresa pra eles. Eles Foi estavam surpresa. esperando tu com o traje Estavam. típico decidido. Tipo, tu tomou a decisão, chegou no palco com outro traje. É, tipo isso, exatamente isso. E o desfile do traje típico no Miss Universo, eu não sei hoje em dia, mas na minha época, acontecia um dia antes. Porque no dia eles faziam uma edição, porque eles sempre pensaram assim, alguns trajes típicos demoram muito pra colocar. Então, nessa troca de roupa, não dá tempo das meninas trocarem pro vestido de gala ou E às vezes tem uma biquíni. maquiagem muito diferente, um cabelo diferente pro Então traje eles típico. fazem um dia antes. Então foi o desfile um dia antes, como se fosse na final, como se fosse no dia. Resumo da ópera. Não usei o traje típico que eles pediram. Mas levou. Levei. À noite me chega um e-mail do advogado da organização do Miss Brasil com uma multa de 30 mil reais. Pensa 30 mil reais Em 15 anos 2010. atrás. É 100 mil hoje, quase. É. E pensa só, cheguei esse e-mail na cabeça de uma menina, porque é uma menina, gente. Hoje eu tenho 35 anos, eu vejo que 20 anos é uma menina. Uma É muito menina, nova, uma é muito menina. nova. E na véspera de uma final de um concurso. Exatamente. Já abalada por todas as Já. questões que envolveu internas e familiares. Exatamente. E vivendo aquela pressão ali que é um concurso de beleza, né? Que é um concurso de beleza. Enfim, chegou esse e-mail à noite, o concurso era no dia seguinte, me chega lá, 30 mil reais pra ser pagos. Na verdade, pra não serem recebidos, porque quando eu venci o Miss Brasil, a minha premiação foi um carro e uma quantia de 200 mil reais em contrato. Ou seja, no período de um ano de reinado, eu deveria fazer trabalhos que no final do reinado totalizassem 200 mil. Se não totalizasse, eles deveriam me pagar o restante. Então, os 30 mil da multa seria tirado desses Debitado. 200. Exatamente. Imagina na cabeça de uma jovem, né? Imagina isso. A gente vai imaginar. Porque a gente quer saber mais sobre isso. Eu quero deixar quem tá em casa com mais vontade. Não, e eu também, né? Tu acabou de me deixar também com mais vontade, Mas não a- só quem tá em casa. Mas é isso que a gente quer causar. Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Com Débora Lira no nosso Miss Pod. Estamos de volta com o Miss Pod, oferecimento de Dermo Moinhos, a farmácia de manipulação que enaltece o autocuidado e valoriza a beleza, a personalidade de cada um de nós.
Eu, por exemplo, estou usando um sérum para tirar a vermelhidão, eu que tenho aquela rosácea incomodativa. Carlos Totti tá com a barba alinhadíssima, perfeita. Com meu sérum pra barba. Ah, Mas você falou uma coisa importante sobre a hum. Dermoinhos, que eles pensam na personalidade, no jeito de ser de cada pessoa. E isso conecta com a continuação do nosso papo. É verdade. O nosso papo que tá ótimo com ela, Débora Lira, Miss Brasil 2010. Essa mulher que é apresentadora, comunicadora, modelo, Miss, mãe, que está nos enriquecendo com tantas histórias e nos cativando com o teu carisma Obrigada. único, Débora. É tão bom estar ouvindo todas as tuas histórias, Obrigada, estar aqui gente. dividindo o Miss Pod contigo. Obrigada, eu fico muito feliz, né? Reforçando mais uma vez pelo convite. E é muito bom, né? A gente ter a oportunidade, assim, de vocês que acompanhavam muitas vezes à distância, né? De ter acompanhado a carreira, poder conhecer pessoalmente. Eu sempre gosto muito desse olho no olho, sabe? Eu acho que nada na vida substitui o presencial, a gente ter essa Conhecer melhor as oportunidade. pessoas e as Exatamente, histórias. E você exatamente. estava contando, vamos resgatar aqui, Miss Universo 2010, representando o Brasil, recebe um e-mail na véspera da grande final, porque não havia usado o traje típico, né, por questões Uhum. pessoais, com uma multa de 30 mil reais. A partir daí, como foi? Bom, vocês perguntaram aqui nos bastidores se eu cheguei a chorar, né? Eu acho que no dia eu não tive tempo de chorar. Porque era um dia antes, a cabeça tava pilhando, mandei um e-mail pro Zé, o Zé falou: "Não se preocupe, a gente vai resolver, Era um foca no dia que antes você da final ou precisa". da preliminar? Um dia antes da final. A preliminar É, já havia acontecido. já havia acontecido. Aconteceu um pouco antes do desfile de traje típico, que é a parte que eles gravam pra passar no Uhum. dia seguinte da final. Então a final seria no dia seguinte, eu já estava ali, tipo, super abalada, arrasada, o Zé falou: "Olha, calma, respira, vai dar tudo certo, o dinheiro não é problema pra gente, faz o que você precisa fazer". E aí veio o segundo baque, né, de não ter ficado entre as 15, que isso, sem sombra de dúvidas, eu vejo, assim, que uma representante nacional que vai pra um concurso internacional, o mínimo que ela espera é ser classificada, né, é o mínimo do mínimo. E eu cheguei muito segura no Miss Universo. Mas nós todos estávamos. Tu não entrar naquele top 5 É. foi um baque pra ti, como tu tá dizendo, mas pra nós também foi um baque e um ódio. Entendeu? Um ódio que a gente carrega até Um hoje, porque ranço. um ranço, porque eu revejo muitos dos concursos, daí eu olho de novo assim, mas não faz sentido a Débora Lira não estar naquele top 15, gente. Pra mim foi um baque muito grande, foi um baque muito grande, muito grande. Mas enfim, né, assim, no dia, óbvio, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal, e aí já veio todo aquele turbilhão de coisas, né. Da multa que recebe, não ter classificado entre as 15, no dia seguinte eu tinha que voltar pra casa, mudaram a minha passagem, precisei ficar mais um dia em Las Vegas, e aí, gente, daí pra frente foi só ladeira abaixo. Por quê? Porque as coisas, pensa só, né, eu, uma jovem de 20 anos, indo contra a organização do Brasil, e eu vou abrir um parêntese, gente, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Primeiro, 15 anos se passaram, tá? Desde quando eu vivenciei tudo isso. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu, inclusive, a Boanerges, incrível, que era, né? Eu sempre chamava ele do meu chefe, era ele que era o top lá do coordenador do Miss Brasil. Adoro de paixão, sempre foi um querido comigo, sempre me deu muito suporte do que eu precisava, por mais que eu tivesse essa briga, né, com a organização e diretamente com ele, né, porque ele fazia parte também da organização. Zero mágoa, zero rancor, zero tudo, tá? Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês, primeiro, não é segredo, porque eu já falei em algumas outras entrevistas. Segundo, não existe mágoa. Aconteceu 15 anos É a atrás. história. Exatamente. Capítulo virado, aprendizados retirados e Tá, uma tá maturidade. contando a história. Exato. É. É só contando a história. Talvez eles também não agirissem desta forma hoje em Sim, dia. exato. Todo mundo amadureceu, o tempo passou para todo Com mundo e certeza, com caleja todos certeza. nós, né? Então eu acho legal falar, porque eu sei que hoje em dia a internet, às vezes, ela vai lá e quer distorcer, às vezes, as coisas, então eu já tô pontuando só para que, de fato, não aconteça isso, tá? Então, uma página virada e, graças a Deus, muito bem vivida na minha vida. E aí, quando eu voltei pro Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio de Janeiro, em um apartamento da organização do Miss Brasil. Eu estava brigada com eles, né? Porque vocês concordam comigo? Fiz algo que eles não gostaram e recebi uma multa por isso. Assim, eu era jovem, mas eu não era inocente ao ponto de achar que eles estavam felizes da vida comigo. Eu sabia Mas que eles igual tu estavam tinha um chateados. reinado a A cumprir. cumprir.
Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Morava no Rio de Janeiro, no apartamento deles, da organização. Eu morava sozinha, mas o apartamento era deles. Quando eu cheguei, quando eu cheguei no meu apartamento do Rio de Janeiro, na hora que eu abri a porta do apartamento, estavam todas as minhas roupas encaixotadas. Todas as minhas roupas encaixotadas. O que que vocês imaginariam? Aos 20 anos, depois de tudo que isso que aconteceu. Ai, que legal, arrumaram as minhas coisas? Não, estou sendo despejada. Tá sendo demitida. É, meio que isso, estou sendo despejada. Foi isso que eu entendi. Falei, estou sendo despejada. Ok. Graças a Deus, e mais uma vez, eu tinha um Zé na minha vida. E o Zé, ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, assim, meus pais não tinham, mas o Zé, ele me dava o respaldo de tudo que eu precisava. Então, na hora, a primeira pessoa que eu liguei, chorando pro Zé, Zé, olha isso. Na época era SMS mais, né? O WhatsApp não Torpedo. utilizava muito. Os jovens estão nos assistindo. Quando tu queria mandar mensagem, não tinha WhatsApp. Não, Era um É, torpedo, era era uma mensagem com um torpedo. número de caracteres ainda que exatamente. podia E enviar. se cobrava por isso. Não é tipo igual o Sim. WhatsApp, que cada K você manda e é de graça. Cada É. K na época seria cobrado. E aí liguei pro Zé chorando, desesperada. Zé, o que eu vou fazer da minha vida? Ele falou, não tem problema, tô pegando o hotel pra você, pega suas coisas e vai embora. E aí, dito e feito, peguei Gente, eu nunca vou me esquecer, porque eu cheguei no Rio de Janeiro à noite. E aí você pensa, à noite, uma menina de 20 anos, jovem, entrando dentro de um táxi, que na época também não existia Uber, indo pra um hotel. Ninguém na cidade pra Ninguém. ampará-la. Eu morava sozinha no Rio de Janeiro. O Zé morava em Minas. Mas pensa comigo, a penalidade não era os 30 mil? Era os 30 mil. Mas eles estavam chateados. Em algum momento. Tá, mas ninguém falou contigo. Não! Mas aí, Olha, eu deixei tuas coisas deixa uma pessoa aqui. no olho da rua? Ninguém falou. Ninguém falou Ah, nada. mas e, por exemplo, tava tudo numas caixas, mas se tu arrumasse a cama e tu dormisse e isso ficasse até outro dia. Não sei. Não sei o que aconteceria. Não sei o que aconteceria. E na época eu tinha 20 anos, o Zé falou pra ir pra um hotel, eu peguei as coisas e fui pra um hotel. Assim, era. Hoje em dia, racionalmente, eu aos 35 anos, o que que eu faria hoje em dia? Pegaria o telefone e falaria: olha, gente, o que que aconteceu? É isso aqui. Ah, a gente não gostou do que você fez. Beleza, somos adultos. Vamos resolver? Porque eu tenho ainda todo um reinado pra ser Claro. cumprido. E aí? O que que vocês vão querer fazer? Vocês vão querer me colocar na geladeira? Porque foi o que fizeram, né? Me colocaram na geladeira. Eu fiquei muito tempo sem fazer trabalhos, tanto que eu voltei a morar em Minas Gerais. Voltei pro interior de Minas Gerais, porque o que que eu ia fazer da minha vida? Tá, mas aí tu foi pro hotel Fui pra um tentar hotel. entender, recalcular a rota. Isso. Isso. E houve em algum momento uma conversa depois disso tudo? Nunca, até hoje a gente nunca sentou pra conversar. Nunca? Nunca sentamos pra conversar. Nunca sentamos. E aí hoje eu vou te ser sincera, eu paro pra pensar, quem que era a criança da história? Eu, 20 anos, né? Era uma menina. Eu tava lidando com adultos de 40, 50. Acho que o Boni, na época, ele devia ter 50 e poucos anos, o Sérgio talvez também. Enfim, eu estava lidando com adultos. Ah, mas ninguém falou com Nunca, você. ninguém. A gente nunca nem conversou sobre isso. Tu saiu do apartamento com as tuas coisas e Exatamente. E voltou pra deu. Minas. E os Voltei pra viu Minas e quando fiquei passou a esperando faixa. os convites dos trabalhos irem surgindo até o dia que fui passar a faixa. Tá, mas daí quando tu foi passar a faixa, quem é que te passou as orientações? A data do evento Foi é o tal, Boni, tal a horário. organização. Tinham pessoas que eram da organização. Staff. Exato, isso, staff. Aí eles que eram que tinham mais o contato E comigo, o os Boni. 200 mil? O Bonerges pagaram tudo. Pagaram tudo. Ah, E aí eu vou te dizer por que que pagaram. Porque eu sofri um acidente antes do contrato acabar. E aí que a gente vai entrar em outra questão. O meu contrato com o Miss Brasil era até dia 31 de dezembro de 2011. Eu ganhei em 2010. O contrato, na época, ele não acabava quando você passava a faixa. Tinha um tempo, um período após. Uma carência. Isso, uma carência. E aí, quem era responsável pelo financeiro, né, pela premiação, por pagar tudo, era o marido me lembra? Qual que era o nome da que apresentava o concurso? Ah, Naila Mexerife. Naila Mexerife. O ex-marido dela, acho que não são casados mais, né? O ex-marido dela, porque ela era que era dona do Miss Brasil. O ex-marido dela, ou marido, não sei se são casados, ele que era responsável pelo financeiro. Como o meu contrato era até dia 31 de dezembro de 2011 e eu sofri o acidente dia 27 de dezembro de 2011, ele depositou tudo que faltava no dia 31. Então, ele pagou tudo. Eu acho que mais por pena, talvez. Mas a gente ia chegar nesse ponto do Tá. acidente, mas vamos ainda pra noite que tu foi passar a faixa. Como que foi o clima?
como foi esse reencontro? Porque foi um reencontro. Com o Boni, Presencial. com o Boanerges, né? Com o Boanerges eu ainda tinha um contato. Por mais que ele estivesse chateado, ele nunca me distratou, nunca me tratou mal, nunca conversamos sobre, mas ele acabou sendo uma pessoa muito imparcial nessa briga, sabe? Então ele foi uma pessoa bem empática. Então, no dia de passar a faixa, me recebeu super bem. Nádia. Naila. Naila. Isso, muito obrigada. Nádia era mãe, né? Isso. Muito obrigada. Tive muito contato com elas, mas desculpa, esqueci o nome das duas. A Naila, quando eu fui passar a faixa, ela fez um comentário que eu acho que todo mundo que é do Mundo Miss deve se lembrar, que não foi um comentário muito simpático, né? Porque na hora que eu passei, ela, como apresentadora, né? Isso no palco. No palco, ao vivo, para milhares de pessoas. Débora Lira, que depois de perder os seus 15 quilos, e aí ela deu uma alfinetada, assim, bem boa. E eu me lembro muito bem, eu nunca vou me esquecer desse Como dia. depois de perder 15 quilos? Porque depois de tudo isso que aconteceu, aí a gente vai recapitular. Uma menina de 20 anos, perdida no Rio de Janeiro, voltou de toda essa turbulência do Miss Universo. Eu, com 20 anos, imatura do jeito que era, tinha que descontar em alguma coisa. Claro, Descontei na comida. Como, E aí eu acabei como a engordando. maioria de nós. Acabei engordando. Era chocolate, fritura, e chorava comendo um bombom. Era. Porque imagina, né? Aí a gente volta mais lá atrás. Uma menina de 12 anos que tinha um sonho de ser Miss Brasil. Realizei o sonho. O sonho foi bom até uma parte. Depois o sonho se tornou um pesadelo. Que doideira, Era basicamente né? isso que eu tava vivendo. vivendo. A vida Você é... ganha peso e perde Ganho de novo. peso e perco de novo. Ah, daí quando tu vai passar Quando eu a faixa, passei tu a faixa, já perdeu. tinha perdido. E aí ela Já fez esse tinha comentário. Fez esse Que comentário. não foi simpático e hoje seria politicamente incorreto, né? Total. Na época, na verdade, já tinha sido bem ruim, assim, pra ela. Mas é uma época que ainda algumas coisas passavam. É. Hoje. Passava as redes sociais hoje em dia, com as redes sociais, não, ela teria sido provavelmente cancelada. Bom, depois de todo esse impacto, ainda vem um novo impacto na tua vida pessoal, que foi o acidente que você mesma comentou. Isso. Que deu um giro de 360 graus por uma questão de recuperação, de recomeço de vida. Essa fase, logo após ainda tudo isso do Miss Brasil, como é que foi? Mais um baque, né? Porque assim, eu passo a faixa em julho, início de dezembro eu vou pra Coreia do Sul, porque não sei se vocês se lembram, eu fui participar de um outro concurso, o Miss Universo... Ai, qual que era o nome? Universitária. Universitária, muito obrigada. Miss Universitária, na Coreia do Sul. Então, assim, imagina, tinha acabado de voltar, voltei pro Brasil dia 20 de dezembro de 2011. Dia 27 eu sofro um acidente. Então, ainda estava tudo muito recente. Um E muito, acidente de carro, pra quem não Isso. recorda, né? e muito recente por quê? Eu passo a faixa em julho, começo um curso de apresentadora, morava aqui em São Paulo, inclusive bem próximo aqui do estúdio. Consigo meu DRT como apresentadora dia 3 de dezembro, viajo 2 dias depois, dia 5 de dezembro, talvez, para a Coreia do Sul, participo do concurso, fico em segundo ou terceiro, não me recordo a colocação. Volto para o Brasil dia 20 e sofro acidente dia 27. Perco a minha sogra, minha ex-sogra, né, no caso, perco minha ex-sogra. Eu, que sempre fui muito vaidosa, me vejo toda quebrada, da cabeça aos pés. Cabeça raspada, porque tive que dar ponto na cabeça, uma cicatriz de 11 pontos no pescoço, porque perdi a 4ª vértebra cervical, uma cicatriz de 25 pontos na barriga, minha barriga cortada de fora a fora, porque perdi um órgão, enfim, toda acabada. Imagina, para uma menina, na época eu já tinha 21, né, já tinha feito 21, 22 anos, ter que me deparar com aquela situação. Então, eu sempre pego que esse período, né, desde quando eu me tornei Miss Brasil até um pouco depois do acidente, de fato foi um deserto que eu vivi. Claro, cresci muito, amadureci muito, mas foi um deserto, com certeza, sem sombra de dúvidas, a fase mais desafiadora da minha vida. E que te prepararam para tudo que vem depois. Exato. E teve o período, então, de toda essa recuperação, imagino, né? E se reconectar consigo mesma, com a situação, entender tudo que houve. Tiveram perdas, né? Além de tudo. E na sequência disso, não tão perto, Claro. mas um pouco mais pra frente, veio o convite da Fazenda. Eu na só queria Record. perguntar, Tati, Claro. não querendo te interromper, já te interrompendo, como diria Aqui é um nosso bate-papo de ídolo amor. Jô Soares. Débora, tu é cristã, Sou católica. tu fala muito de Deus na tua vida, nas tuas redes sociais, tu inclusive tomou esse posicionamento de não usar o traje típico, onde tu comprou essa briga com a organização.
Nesse momento do acidente, onde é que a religiosidade entrou? Ela entrou mais forte, ela te salvou, como é que foi? Então, eu vivi ali uma fase bem conturbada com a religião, com a fé, pelo quesito de tentar entender do porquê que eu tinha sobrevivido. Era meio que isso, sabe? Eu não sei se todas as pessoas que vivem isso se questionam, mas é de você entender, nossa, um acidente tão grave, todo mundo fala que eu deveria ter morrido. Por que que eu fiquei viva? E aí você começa a se questionar. Aí as pessoas começam a falar, né, coisas positivas do tipo, Deus tem um propósito muito grande pra sua É uma vida. segunda chance. É uma segunda chance. Eu falo, mas segunda chance, será que eu fiz tudo de errado e agora eu preciso ser uma pessoa melhor pra fazer tudo certo? E aí, de fato, você acaba entrando dentro de uma bolha muito barulhenta, sabe? De questionamento, de falar, beleza, por que que Deus me salvou? Por que que... será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí as pessoas perguntam, quem era você antes do acidente e depois do acidente? E eu falo, será que eu preciso mudar muito, assim, tipo... Ou será que que aconteceu porque Deus queria me livrar de algo ou mudar minha rota aqui? Então, eu me encontrei muito nesse cenário, sabe? De questionamento. A minha fé, porque quando eu me recordo, né, do acidente, eu já estava livre de todas as piores coisas que poderiam me acontecer. Primeiro, perder a vida. Segundo, ficar tetraplégica. Eu corria o sério risco, né, de ficar tetraplégica, porque eu fraturei a quarta vértebra cervical, então eu não tenho nada da quarta vértebra. E até hoje os médicos, eles não sabem explicar como que eu quebro o osso inteiro e não atinjo a medula que tá no meio do osso, sabe? Então eles não sabem explicar. E então, como eu já estava fora desse risco, eu já sabia que bem eu ia ficar. Então eu já não ligava mais naquilo de ter que orar e falar: "Senhor, me salva". Eu já estava salva. Então a minha oração era para que Deus confortasse o meu coração, me trouxesse um direcionamento do que eu precisava fazer na minha vida, do que eu precisava melhorar. Eu entendia sim que aquilo ali era uma segunda chance, mas não uma segunda chance talvez de ser uma pessoa diferente ou melhor, sabe? Mas de fato entender, dar mais valor ainda e propagar esse testemunho para outras pessoas. Então todas as vezes que eu compartilho o meu testemunho, chega até a ser engraçado, porque para mim já é uma coisa tão normal, tão natural, que eu passei a me acostumar com os milagres da vida. Claro que aquilo ali foi um milagre gigantesco, mas eu comecei a me acostumar, porque eu vejo o quão Deus é grandioso, o quanto Deus é incrível, que eu falo, tá, foi um acidente, mas não foi, tipo, um acidente simples, foi um acidente muito grave, sabe? Muito grave. Então, eu sei que meu testemunho, toda vez que eu compartilho sobre essa história, muitas pessoas acabam sendo tocadas e impactadas. Então, talvez o acidente, uma parte dele seja, o propósito seja ajudar na transformação de pessoas que estão vivendo o mesmo ou coisas similares, entendeu? Então, a minha fé, ela estava muito atrelada disso, mas eu tive uma fase de muito De questionamento. questionamento. Muito questionamento. Muito bem. Tua pergunta foi muito pertinente. Agora a gente volta para o convite para ir para fazenda. Como que esse convite chegou em ti? Tu teve alguma dúvida? A decisão foi rápida? O convite, na verdade, eu participei da Fazenda em 2014, mas o convite surgiu em 2013, um ano antes. A Record me ligou, me fez o convite, eu vim a São Paulo, a gente fez uma entrevista, mas eu acabei não sendo selecionada. E aí, quando eles retornaram com o convite em 2014, eu fiquei muito feliz, porque eu já era muito fã do programa, eu já tinha uma certa vontade de participar de um reality show. E depois desse período da fazenda, quando tu começou essa vida nova, literalmente, sobre assumir a rédea da tua carreira, já um pouco mais Sim, madura, muito mais. e esses novos desafios, assim, tu te tornou empresária, conta um pouquinho dessa fase também. Hoje em dia, eu estava até conversando com o motorista, né, do Uber. Hoje em dia, eu vivo uma vida que não tem nada a ver com o universo Miss. Nada a ver, no qual eu sou muito feliz, sou muito grata. E volto a dizer, tudo que eu sou hoje, a mulher que eu me tornei, a esposa, a mãe, a empresária, a antiga apresentadora, né, porque pedi demissão já faz um ano da Record. Enfim, tudo isso foi graças ao que eu vivenciei, o ambiente, as experiências que eu tive enquanto Miss. Então, não dá, assim, pra separar, excluir e deletar, também jamais gostaria de fazer isso. Eu carrego muito, mas eu não vivo mais esse universo. Então, hoje em dia, minha vida é completamente diferente, né? Hoje eu sou casada com um cantor sertanejo, moro em Goiânia há 10 anos, sou mãe do Ravi, que tem 1 ano e meio, sou CVO de uma empresa de tecnologia que nada tem a ver com o universo Miss. Sim, é engraçado, né? Pensar Isso. na mulher, na Miss Brasil, na mulher bonita, na apresentadora, numa empresa de tecnologia. Mais uma Exato. faceta. Exatamente. E sou mentora também de mulheres, palestrante, enfim, hoje em dia eu vivo um universo completamente As tuas diferente. palestras, qual é o tema que tu aborda? Eu sempre gosto de pensar muito nas crenças limitantes das
das mulheres que estão. Então, a minha mentoria ela é muito voltada para isso. Porque o que que eu vejo? É muito legal, sabe, a gente trazer uma abordagem de, eu vou te ajudar dentro do profissional a você ser uma mulher mais próspera, para você ser uma mulher de sucesso dentro do seu âmbito profissional. Mas é como se a gente estivesse pegando a sujeira e tacando para debaixo do tapete, sabe? Porque, beleza, eu até posso te ajudar a ser uma mulher de sucesso, mas se você tiver crenças enraizadas, se você tiver traumas de tudo aquilo ali, da sua infância, do que você viveu, isso com certeza vai impactar naquela Vai te área. aterrorizar em alguns momentos. Então, eu sempre Tá. gosto de pensar muito nessa questão das crenças. Estou terminando agora uma pós-graduação de terapia sistêmica familiar, que é uma área que eu sou apaixonada. Eu sou muito apaixonada pelos seres humanos, eu sou muito apaixonada por desenvolvimento pessoal. Tenho algumas formações na área, então hoje em dia o meu lado é totalmente voltado para isso. E as Para pessoas. capacitação humana. Que Exatamente. lindo, é Exatamente. um belo propósito. Amém. Com certeza. E as pessoas podem te procurar, por exemplo, eu quero ter uma mentoria da Débora individual, em grupo, uma palestra para uma empresa, por exemplo. Sim, no meu Instagram, lá eu tenho uma assessoria, né, que ela me ajuda nessa questão da formatação, do que a pessoa precisa, e tá sendo muito grandioso. Além também do conteúdo que eu contribuo nas redes sociais. Então, quem entra ali no meu Instagram, Débora M. Lira, vê que eu compartilho muito disso. Tanto que eu trago muito uma filosofia de uma mulher sábia, sabedoria feminina. Porque eu vejo que ser sábia é justamente isso, você fazer boas escolhas diante dos desafios e problemas que você tem. Então, você saber fazer boas escolhas, tomar boas decisões, baseado no que você tem ali de experiência do que aconteceu ou do que foi ressignificado, né? Débora, tu falaste que faz um ano que tu pediu Demissão. demissão da Uhum. Record. O que tu era? Record Goiás? Record Goiás. Durante 4 anos eu apresentei o programa Hora da Venenosa, lá em Goiânia. Eu já fiz Hora da Venenosa Que em Porto Alegre. legal, que legal. Uma Aham. experiência muito bacana, né? É legal. Muito É bacana. legal. Eu Fiz já ia durante 4 comentar, anos. conexão aqui, né? A Olha Cris fez só. algumas vezes, mais de uma vez, né, Cris? É, a Hora da Venenosa em Porto É Alegre. um programa muito bom, é um dos programas de maior audiência lá do estado. De fato, Em é vários muito incrível. estados, esse quadro da Record é Sim, bem. sim, é muito bom, é muito bom. Foi uma experiência muito gratificante pra mim, por mais que eu não seja a pessoa mais apaixonada por fofoca, né, da vida das celebridades, eu aprendi muito, porque o programa, ele me ajudou muito nessa questão do posicionamento. Então, antes mesmo do programa, eu era uma pessoa solibriana, fleumática. Eu era aquela pessoa que eu não quero briga, eu não quero discussão, não quero expor minha opinião para não ter uma pessoa contrária, eu não quero machucar uma pessoa se a minha opinião não for a mesma que a dela. Então, eu carregava muito esse tipo de posicionamento. E o programa, ele te instiga a não ser essa pessoa. Claro. Te instiga. Primeiro porque você tem que noticiar, você tem que fazer, de certa forma, uma fofoca. E, ao mesmo tempo, você tem que expressar a sua opinião. O próprio nome do quadro, né? A Hora A da Hora Venenosa. da Venenosa. Então, graças a Deus, eles me deram muita liberdade para que eu pudesse exercer essa função, mas sem sair muito da minha zona de conforto, que é diminuir as pessoas, sabe? E aí, de fato, essa é uma parte que eu não gosto. Então, por exemplo, teve um dia que eu tive que noticiar sobre o Neymar ter traído a Bruna Biancardi. E aí eu noticiei, todo mundo já sabia que era verdade. Em muitos outros programas, as pessoas iam cair matando em cima do Neymar, sabe? E aí eu já sou um pouco mais leve. Eu falo, pô, Neymar, tu tá de sacanagem, cara. Você tem uma mulher maravilhosa do seu lado. Pô, tá de sacanagem, cara. Vira homem, para de ser moleque, você já deixou de ser criança. Então isso era o máximo que eu fazia, sabe? Era o máximo. E aí a galera gostou muito desse tipo de formato, porque de fato era aquilo. Eu noticiava o que eu tava falando ali nas câmeras. Eu falaria na frente do famoso, caso precisasse. Então o programa, ele tomou uma leveza muito grande. Com críticas E- construtivas. Exatamente, exatamente. Tanto que as pessoas falavam, nossa, eu tô assistindo uma palestra sua. Porque você sempre tenta trazer essa visão que você meio que instrui as pessoas a terem um posicionamento também que não difame, que não humilhe a pessoa, sabe? Então foi bem interessante. Foram 4 anos que eu fui muito feliz, mas tomei a decisão de ser desligada para que justamente eu pudesse estar. Para seguir feliz. Exatamente. Estar à frente dos meus outros projetos, estar mais próxima do meu filho, do meu marido. Então foi uma decisão muito bem pensada. A gente pegou essas fichas porque chegou um momento do programa que a gente faz um quadro chamado Top ou Flop. Tá, Assim como nos concursos de Miss, tem o flop e tem as coisas top, né? tá. A Aham, gente vai falar situações e tu só vai dizer se pra você aquilo é top ou se aquilo é flop. tá. Não precisa explicar motivo, só se quiser, fica à vontade, mas é mais objetivo mesmo. Tá bom. Top é legal, flop não é legal. Isso aí. Tá bom. Débora Lira, fazer publi com faixa de Miss.
top ou flop? Ai, flop. Não sei qual que seria a publi, mas vamos pensar no em geral, né? Flop. Débora, usar filtro exagerado em toda selfie com a faixa. Flop. Tu tá rindo por minha causa, né? Você usa muito filtro, Ela top. diz, eu não uso. As pessoas vão achar em casa agora que eu não sou de verdade lá na rede social. Você acredita que eu parei de usar filtro tem alguns anos? É Eu muito parei de usar. bom. Criar canal no YouTube dando dicas de passarela. Top ou flop? Top. Top. Viver de collab, sorteio no Instagram depois do título. Flop. E agora eu vou fazer uma polêmica. Flop. À vontade. Quem fez isso? Não, eu vou Tá. fazer agora para ti a pergunta polêmica. Desfile de traje típico. Top ou flop? Hoje em dia ainda existe? Uhum. Existe ainda. Eu gosto do traje típico. Eu adoro. Top. Eu acho top. Eu acho top. Eu acho top. A Eu Cris gosto do adora traje mesmo. típico. Você não gosta, Tati? Gosto, Ah, gosto. gosta também. Mas é que ela sempre defende quando a gente Eu fala que... defendo. Ah, tá. Tem que pessoas que existe- não gostam? Tem. Ai, Tem gente que mentira, acha gente. Eu flop. acho Só que maravilhoso. evidencia a cultura, a história. Eu acho maravilhoso o Os traje artistas típico. locais, né? Eu acho ótimo o traje típico. Eu sempre fui a favor do traje típico. Sempre gostei bastante. Bom. E Jimena Navarrete, top ou flop? Top, top. Super Ela era merecedora. legal? Legal, muito legal. A da Jamaica também, não me recordo o nome da jamaicana. A que ficou em segundo. Aham. Maravilhosa também, muito Ela era simpática. linda, assim, muito também. simpática. Eu Lembro. prefiro Débora Lira. Muito obrigada. Preferimos. Mas a Jimena, sim, ela foi merecedora, muito simpática, muito incrível, muito maravilhosa. Nunca tive um A. Meu único questionamento era o fato de eu não ter ficado no top 15. Nosso. Foi meu único Nosso único Ponto de questionamento. interrogação de todo mundo. É. É. A gente tá chegando ao momento que agora é fazer um carinho na convidada. Ai, que bom. Vai ganhar um presente. A Dermomoinhos, que enaltece o autocuidado, Muito obrigada. tá te presenteando, Débora, com esse kit que foi feito para ti. As farmacêuticas estudaram o teu Instagram, elas avaliaram o teu tipo de pele, se tu tem rotina de skincare, de maquiagem. E Gente. te mandaram especialmente esse kit com esses produtos que estão todos discriminados nesse release que tá aí pra ti. Adorei. Pra tu promover o Nossa, que autocuidado e enaltecer ainda mais a tua beleza. Maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Eu adoro isso aqui pra tirar Os maquiagem. produtos deles têm muita qualidade, Ótimo. eles têm site, tem rede social, quem tá em casa pode acessar. E o Instagram, Dermomoinhos. Ai, que lindo, gente. Muito obrigada. A Ana é a proprietária? Sim. Um grande beijo. Ana e a todos também da Dermo Moinhos. Muito obrigada. Usarei com muito amor. Débora Lira, eu e Carlos Totti nunca estivemos errados. A Não. gente tinha o sonho de te entrevistar desde a primeira temporada. Gente, que Mas bom. eram questões de logística, nós gravávamos o nosso podcast em Porto Alegre, que é a nossa cidade. Enfim, mas a gente sempre tinha o sonho, será que a Débora aceitaria? E estar aqui diante de ti é mágico, é Obrigada. fantástico. É lindo ver toda a tua evolução. Muito A obrigada. menina que concorreu, coordenada pelo Sim. pai, lá na infância, e teve toda essa evolução e passou pelo deserto que tu passou. Exato. Tu não passou por acaso por esse Uhum. deserto, porque tu contá-lo para nós, tu testemunhá-lo para mim, para o Totti, para quem está em casa, nos ajuda. Sim. Nos ajuda a enfrentar os nossos próprios desertos, porque todos nós atravessamos e passamos por questões na vida. Exato. E tu E viveu. à medida, até interrompendo, assim, à medida que a gente vai ouvindo isso, tu vai pensando assim, nossa, eu tava chateado com uma coisa tão pequena. Exatamente, exatamente. E mesmo os grandes sonhos que a gente conquista, eles têm o preço a ser pago. Exato. E tu traz isso pra gente de uma forma tão enriquecedora, tão nobre. Obrigada. E no início da nossa conversa, tu já me ganhou, já tinha me ganhado, mas me ganhou com estrelinhas, que tu é uma pessoa grata. Tu começou Obrigada. agradecendo ao José Alonso, tu começou Maravilhoso. falando nele, num mundo onde as pessoas esquecem quem as ajuda, Sim. quem as ampara, num mundo que a gente só está Verdade. pensando no agora e no imediatismo. Uhum. Tu trouxe ele aqui nesse pod, que certamente ele seria um nosso entrevistado, Com certeza. né? Nós entrevistamos também pessoas vocês relacionadas iam ao amá-lo. Miss, além das Misses. Tu é uma pessoa grata e a gratidão é toda nossa de te ter aqui conosco. obrigada. Muito obrigada. Foi um sonho realizado e a gente está
em êxtase. Eu Muito tô em obrigada. Sim, êxtase. eu também, até porque assim, além de tudo isso, dessa Miss, dessa modelo, dessa apresentadora, conhecer mais de ti, da tua essência, saber que hoje tu trabalha ajudando outras pessoas, Sim. que tu faz as mentorias, as palestras, que tem esse cuidado com o Uhum. outro. E conhecer a Débora de verdade é muito gratificante. Ai, gente, obrigada. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Eu adoro ter essa oportunidade, sabe, de poder contribuir. E eu fico muito feliz. Eu sempre penso assim como eu fui impactada lá atrás, né, na minha época, pela Natália Guimarães, pela Renata Fã também, que sempre foi um ícone para mim. Eu tive a oportunidade de estar dentro de um ambiente no qual era muito propício, né, que foi o ambiente que o Zé, ele construiu pra gente. Eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo, né? Eu espero do fundo do meu coração, na minha participação aqui, se você conseguiu pegar um aprendizado, um insight que possa fazer uma diferença na sua vida, seja você Miss ou não, independente, né, do ambiente, do mundo que você viva, eu fico imensamente feliz e tenho certeza de que o meu propósito aqui foi concluído com sucesso. Então, muito obrigada. Amém. Sempre que vocês Amém. precisarem, E conte foi. comigo. Você Amém. também conte com a gente. Ah. Obrigada. Vamos olhar para aquela câmera, Débora, e aí a gente vai dar tchau para nossa audiência. Tchau de O Miss. tchauzinho de Miss. Tchau, gente. Esse foi o nosso papo com Débora Lira. Até o próximo Miss Pod. Beijo.